Boa noite a todos. A Cris falou, no início, que realmente hoje, começando um feriadão, e nós decidimos ir ao SEMA. Estamos aqui na casa da irmã Maria Angélica, então vamos tentar aproveitar ao máximo esses momentos. Já começou, talvez, com a maior qualidade da noite, que é esse lindo, maravilhoso piano tocado pela Deise, Só por isso já vale a nossa estada aqui, Mas vamos tentar continuar também interessando aí a nossa atenção. E o assunto, ele é muito bom, porque nós vamos falar do Evangelho. Então, vamos mantendo Jesus nos nossos corações, sentindo a ambiência tão gratificante, amorosa da casa de Maria Angélica. Vamos, então, poder tirar o melhor proveito desses momentos, com certeza. E no Evangelho é muito interessante que, desde a primeira página para se ler, tem o prelúdio. Poucas pessoas, talvez, tenham lido, prestem atenção que existe. E o prelúdio já é muito bonito, lindo, vale a pena ser lido. Depois entra nos capítulos, sendo que, nos primeiros capítulos, e eles vão nos trazendo a espiritualidade, as informações sobre, justamente, a doutrina espírita, o mundo espiritual, sobre a vinda de Jesus. Entrando, então, depois nos capítulos das bem-aventuranças. Entra na primeira bem-aventurança e aí dá uma interrompida, indo para o mais belo dos capítulos do Evangelho, que é o Cristo Consolador. É pura poesia. Retomando as bem-aventuranças, belíssimas bem-aventuranças. Depois, outros capítulos vão seguindo, todos sempre com importantíssimas informações para a gente. Uma leitura fundamental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vai falar para a gente sobre tantos temas, trazendo aqui uns exemplos. Vai falar sobre o amor, o perdão, vai falar sobre a responsabilidade pessoal, a necessidade do fortalecimento na fé, vai falar sobre a caridade. E assim nós vamos seguindo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Já, na verdade, vamos falar sobre o item 3 e o 4. O que cabe hoje para nós é justamente o item 3, que fala sobre a justiça das aflições, e o item 4, que traz a questão das causas atuais das aflições. Bom, e esse capítulo 5º, não por acaso, ele é quase o maior. Só não é o maior porque existe o último capítulo, que é a coletânea de preces. Mas ele é um capítulo à parte, porque ali traz realmente um número bem intenso de preces, que são opções para que cada um, dependendo da situação que esteja vivendo, possa ter uma sugestão de prece a fazer para essa conexão com Deus. Tirando ele, é o 5º, o maior, mais extenso capítulo. E por quê? Porque ele toca no ponto X da nossa reencarnação. Porque ele vai falar que as aflições irão nos acompanhar neste mundo de expiação e provas. Nenhum de nós irá passar por essa experiência ileso. Não uma, algumas, talvez várias aflições teremos, já que é um mundo de expiação e provas. Essas aflições, elas acontecerão em diferentes graus e formatos. E aí a coisa dá uma complicada. Existem características do ser humano que não sabe lidar bem com isso. Vamos trazer algumas delas. A primeira, nós
pouco sabemos da vida. A vida no sentido amplo, filosófico, espiritual, e também a vida íntima de cada um. Pouco sabemos, mas acreditamos muito saber. E, portanto, nós vamos nos posicionando como parâmetro da vida. Passando para a segunda característica, que é a nossa tendência a fazer comparações. Nós comparamos as nossas vidas com a vida de outras pessoas. E, justamente, como diz no primeiro item, nós não temos muita informação. O que acontece? Nós, por falta de maior efetividade nos fatos, nós concluímos no equívoco. E, a partir daí, nós nos sentimos o quê? Injustiçados, lesados, porque, com poucos fatos, nós realmente tiramos conclusões apressadas e equivocadas. Passando pelo terceiro ponto, a terceira característica que também é muito presente no ser humano, o fato de nós levarmos muito mais em conta as diferenças entre aqueles aparentemente em melhor situação que a nossa, do que aqueles aparentemente menos afortunados do que nós, o que causa um desconforto. A gente se liga em quem parece ter uma vida melhor. Não quer nem saber de quem tem vida pior, mas fica ali ligado em quem tem uma vida melhor. E é a aparência. Daí, nós fantasiamos muito e ficamos com aquela sensação, daquele desconforto também de estarmos sendo lesados. Porque, na verdade, chegamos no quarto ponto, a característica também básica aqui do ser humano, que é nós só levarmos em consideração as questões, a existência dos elementos da atual reencarnação. Por isso, quando nós nos comparamos, quando nós avaliamos como está a vida do outro, mesmo que não seja como a gente está acreditando, porque a gente não sabe o que se passa no íntimo da vida de cada um, mas o simples fato de nos parecer que o outro está numa situação melhor, dá a sensação de injustiça, porque nós ficamos naquela crença que só aqui tudo deve ser analisado. E Jesus, ele nos afirma, logo no início do capítulo 5, que nós somos aflitos ainda, sim, mas que nós não nos desesperemos, porque ele também diz que nós, na verdade, somos bem-aventurados até nas nossas aflições, posto que elas não durarão para sempre. O consolo, ele promete, virá. A mudança de situação acontecerá. Então, Jesus diz que se hoje choramos, amanhã, num futuro, e nós iremos sorrir. Então, a mudança acontecendo, a gente aí pode entrar no item 3, que é um dos itens do estudo de hoje, porque ele vai falar da justiça das aflições. A mudança virá, mas por que não está acontecendo agora? Então, no item 3, eles nos dizem que a compensação, o consolo prometido por Jesus aos aflitos só vai se efetivar na vida futura. Ou seja, as contrariedades, os desconfortos não passarão por agora. Havendo, para que nós possamos, então, lidar melhor com isso, a necessidade do entendimento justamente da imortalidade da alma e do processo reencarnatório, que é o que a doutrina espírita nos traz. Não se acreditando
nesses dois fatores, nada faz sentido e não haveria de verdade a tal justiça divina. Só que nem todos são espíritas. Muitas pessoas não acreditam na reencarnação. E, para elas, tudo acontece nesta única experiência. Então, desta forma, na avaliação desta crença, qualquer processo que se possa pensar na justiça ou injustiça dos fatos, sobre cada um viver o resultado dos seus equívocos ou ser gratificado pelas suas aquisições, pelo seu sucesso, vai ter que ser no aqui e agora. E, quando não acontece, quando se vê algumas pessoas que fazem escolhas equivocadas e parece que nada sofrerão. Outras pessoas que têm uma postura, um desempenho tão bom e parece que nada de bom vem a elas por isso. Fica esquisito nesta perspectiva. E ela traz o quê? Muita frustração e justamente essa sensação da falta de sentido. Esse olhar faz a vida parecer ilógica, cruel e injusta. Vai dar margem para quê? Mágoa, ressentimento, dor, pela incompreensão. E isso é muito preocupante, porque não acreditando na justiça de Deus, e aí muito menos na justiça dos homens, algumas pessoas acabam querendo tomar a justiça nas próprias mãos. Aquela questão de fazer a justiça, que é o quê? A vingança. Fazer pagar, o outro vai pagar. Claro que vocês já têm ideia, que a gente ouve, né, na vida, isso vai acontecendo, as tragédias que podem decorrer disso. Quantas situações extremamente negativas, dolorosas, advêm dessa postura da vingança. O ser humano, na verdade, é ainda imaturo e tem dessas coisas. Se as situações não se encaixam do seu jeitinho, ele acha logo que está tudo errado, então sai reclamando, se achando todo o direito de reclamar. Nós adoramos, lá no fundo, mesmo que a gente não admita, lá no fundo nós adoramos estar certo em tudo que nós podemos. Nossa primeira opção é, eu estou certa, vou defender o meu ponto de vista, acho que estou certa. E aí, a gente pode o quê? Impor o seu padrão de exigências. Por quê? Nós nos sentimos vítimas justamente quando não somos atendidos pelo outro, pela vida, vem logo aquela sensação de ser vítima. Criança, se a gente for avaliar aqui, criança, ela não tem filtro emocional, sabemos disso. A criança é muito transparente nas suas expressões, no seu desconforto, na sua frustração. Ela coloca as emoções quando as suas demandas não são atendidas. Ela quer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer e pronto. Não atendida? Depende. Aquelas crianças mais intensas vão fazer malcriações, às vezes séria malcriação. As mais educadas, elas, pelo menos, mesmo refreando o impulso, elas vão fazer bico. Já nós adultos, que estamos preocupados em mostrar maturidade, nós tentamos sempre refrear nossos impulsos. Conseguimos muitas vezes, outras vezes não. As vezes em que isso não acontece é aquela em que aparecem os nossos comportamentos reativos.
Quando nós conseguimos lidar de uma forma mais madura com a situação, pelo menos lá no fundo de nós, tem o biquinho. Tem aquele desconforto emocional, fica a zanguinha, porque não foi do nosso jeito. E esse item 3, ele fala dessas desigualdades do sofrimento, trazendo no próprio item alguns questionamentos. Eles perguntam: por que sofrem uns mais que outros? Por que uns ricos e outros na miséria desde a nascença? Por que para uns nada dá certo e para outros tudo sorri? Por que viciosos prosperando, virtuosos sofrendo? Parece que eles entraram nas nossas cabecinhas, porque nós fazemos esses questionamentos e vários outros ao longo da existência, né? E eles afirmam ali, os espíritos, que quando a gente pensa na fé, que a fé no futuro, ela até pode consolar e dar a paciência, promove a condição da paciência, mas que isso não explica as desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. E a gente fica com essa questão. A gente tem esse ponto que a gente está sempre pensando. Mas vamos, então, buscar o que a doutrina nos convoca a fé raciocinada. Então, temos que pensar em nós. Como é que eu estou nessa questão? Eu acredito verdadeiramente em Deus, pois, se existe Deus, Ele só pode ser infinitamente perfeito. Então, Ele é todo-poderoso, Ele é todo justiça, Ele é todo bondade. Portanto, só podemos concluir que as contrariedades da vida, elas têm uma causa, e que essa causa tem uma causa que é justa. Essa causa, ela é justa, tem um motivo justo. Essa causa justamente só pode estar em nós. É o indivíduo a fonte da causa das contrariedades, da própria contrariedade. Como? É um conjunto de decisões que ele toma e os resultados correspondentes a essas decisões. Então, vamos ter, em seguida, tanto os itens 4 como 6, que irão trazer, respectivamente, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. No estudo de hoje, veremos as causas atuais. Depois, num outro momento, virão aqui as causas anteriores. Então, de qualquer forma, fica claro que as origens das contrariedades são as causas atuais, mescladas com causas anteriores. Então, tem uma distinção clara. Há fatores que são resultados das questões da vida atual, há fatores que são resultados das questões de vidas anteriores. E aí os espíritos dão uma puxada legal de orelha na gente. Eles falam aqui firme. Eles dizem que os males terrenos são, muitas vezes, consequência natural do caráter e da conduta de quem sofre atual. Eles trazem uma pequena lista de exemplos para comprovar o que dizem. Homens que caem por conta da sua própria culpa, vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho, ambição. Toda essa lista será de causas atuais. Quem se arruína pela desordem, desânimo, má conduta, desejos desenfreados. Uniões infelizes, fruto de interesses e vaidades
sem amor, desentendimentos e desastrosas disputas por melindres e sofreguidão. Doenças que são resultados de imprudência e todo tipo de excessos. Pais que não combatem as más tendências dos filhos, ou por indiferença ou por comodismo, o que facilita o aumento do orgulho e do egoísmo e também da tola vaidade. O resultado é que os filhos entram em comportamentos desgovernados e teremos os pais aflitos. Isto aqui, só a listinha que eles nos trouxeram de exemplo. Então, nós vamos aproveitar agora para falar justamente das fragilidades humanas. Cada um de nós tem um conjunto de atributos que nos possibilitam caminhar pelos melhores caminhos. Um conjunto de tendências a falhas morais que nos convidam a trilhar os descaminhos da vida. Todos nós podemos escolher uma coisa ou outra. Porque não há nem privilegiados, nem desprivilegiados nas leis de Deus. Perante Deus, todos têm as mesmas condições. Ao longo da experiência imortal, o ser vai tomar decisões que vão trazer resultados que serão responsabilidade sua. Cada decisão, pequena ou grande, irá trazer aquele resultado correspondente. A qualidade ou falta de qualidade do resultado, ela estará sempre atrelada à qualidade ou à falta de qualidade da decisão que foi tomada. Só que, às vezes, nós não queremos nos dar conta disso. E entramos na posição do vitimismo, que é simplesmente não querer avaliar o grau da qualidade sua em relação à própria vida. Vai depender disso, o resultado que vai se ter perante a vida. Nós reencarnamos para uma experiência no mundo material que vai trazer demandas específicas para as características desse mundo. Mas nós não deixamos de ser espíritos imortais. E, portanto, nessa experiência reencarnatória, essas duas realidades se chocam. Às vezes, tem pontos conflitantes. De um lado, tem a centelha divina, que está nos convidando a consultar melhor a consciência na hora de um posicionamento, de se acionar os seus recursos internos. Do outro lado, nós temos os estímulos do mundo que estão nos chamando para a satisfação das sensações. Aí, isso vai acabar ativando o nosso ponto fraco, que é aquela duplinha egoísmo e orgulho. O egoísmo que restringe a nossa visão a tudo que está próximo do nosso umbigo. Só as nossas necessidades e as nossas vontades contam. O orgulho que grita por vantagens pessoais, tratamento especial, condições privilegiadas. Qual é o primeiro resultado direto dessa situação? É que criamos expectativas totalmente fora da realidade, que gera ilusões, que acaba como resultado da dor, do desconforto, das desilusões. Ficamos na dor, na mágoa, mas isso tudo é produto nosso. E, a partir desse estado, portas abertas para inúmeros equívocos. Equívocos nos relacionamentos, equívocos na dinâmica com a vida, equívocos na relação com Deus, equívocos na relação consigo mesmo. Podendo, quando essa situação vai se agravando, vai se mantendo,
podendo chegar aos comportamentos exacerbados, às compulsões. E todo tipo de exageros podemos abraçar. Exageros em relação a substâncias. Exemplos mais comuns: álcool, drogas, cigarro, excesso de medicamento. Exageros nos comportamentos, que é jogo, comida, compra, sexo, redes sociais, excesso no refrigerante e tantas outras. Até, às vezes, o cafezinho, o chocolate se torna exagerado na nossa vida. E temos também os exageros no vínculo com as pessoas, que chamamos de dependência emocional. Também existe a codependência, que é você estar atrelado à dependência de um familiar, de um par amoroso. O que acontece é que, na verdade, ninguém se programa para se tornar uma pessoa compulsiva. Ninguém busca isso. Vai acontecendo sutilmente, não se percebe. O indivíduo, ou por medo, ou pela dor, uma carência emocional, ele vai se equivocando pouco a pouco, passo a passo. E quando se percebe, ele já foi se perdendo de si mesmo, se distanciando de Deus. Nesse ponto, não está acontecendo ou está muito enfraquecido o auto-amor. Nisso nos diz Lourdes Catherine, o espírito que quem traz é Francisco do Espírito Santo Neto, na psicografia do livro maravilhoso que se chama Conviver e Melhorar. Ela nos diz que é no auto-amor que encontramos o elixir da vida, base de onde se origina todo o aprendizado do amor integral. Continua dizendo, somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar e de realizar, livre das interferências dos cegos instintos e dos laços de dependência, é que podemos nos apaziguar de modo essencial. Da mesma forma que está nos dizendo o item do Evangelho, ela aqui também está trazendo sobre as fragilidades do ser humano, os perigos dos excessos, das vivências exacerbadas. Porque, amigos, existe o sentido bumerangue da vida. Efeito bumerangue, ele é inevitável. Tudo que nós lançamos para fora, volta para nós. E se nós lançamos algo que é negativo, esse negativo vai voltar e vai nos atingir. Ações desmedidas, impensadas, desgovernadas, elas vão causar prejuízo, primeiro e principalmente àquele que as pratica. A gente pode atingir o outro, mas sempre vamos atingir primeiro e muito mais a nós mesmos. Claro que quem se encontra nesse tipo de atitude, dos exageros, quem se encontra guiado basicamente pelos impulsos, buscando resultados imediatistas para as questões, não está atuando o auto-amor, porque não está se cuidando bem. Não acredita em si mesmo. Imaturo, assustado, inseguro, talvez magoado, na dor, ele busca anestesiar seus sentidos, se desconectar das emoções e sentimentos da sua experiência de vida. Desiste do complexo, mas enriquecedor processo da vida, que é importante para
Todos nós, por isso, estamos reencarnados. Essa pessoa simplifica complicando. Não enfrenta as suas questões, não utiliza os seus recursos internos para descobrir melhores opções, novas soluções. Não se educa. O que é se educar? É entender mais profundamente a si mesmo e encontrar os melhores meios de lidar com todas as situações de vida. Quando a pessoa não se educa, ela adia a problemática. Muitas vezes nega a existência dessa problemática. Caminhando entre escolhas equivocadas que vão agravar as questões que ela já tem e, por obra sua, vai criar novas questões, vai aumentar o repertório das dores. E no item 4, eles nos confirmam isso quando eles nos convidam ao seguinte exercício. Os que se encontram atingidos pelas contrariedades e decepções da vida, perguntem honestamente à consciência, buscando realmente as origens dos males que os afligem. Pois, se assim fizerem, verificarão que, na maioria das vezes, poderiam afirmar: se eu não tivesse feito ou deixado de fazer determinada coisa, eu não estaria nessa situação. E muitas vezes é isso. Ou uma ação equivocada ou ausência de uma ação. Existe uma experiência muito interessante que aqueles de nós que trabalham nos dois importantes, muito gostosos trabalhos aqui, que são a Caravana da Quentinha e o Francisco de Assis, vários colegas estão aqui, né, que trabalham nesses, que participam desses trabalhos da Caravana da Quentinha e do Francisco. Nós temos experiência assim, muito próxima da realidade de tudo isso. Realmente, esses trabalhos que lidam com pessoas que estão em situação de rua, e os cobertores são muito importantes no inverno que chega para eles, às vezes não só no inverno, porque às vezes, mesmo no verão, o cobertor vai ajudar para eles não deitarem no chão frio, chão duro, eles possam pelo menos deitar no cobertor, né? Essas pessoas, o que aconteceu com elas? Elas foram se perdendo pelo abuso do álcool, das drogas, mas não só isso. Elas também, às vezes, em várias situações, o que as leva a essa situação é o orgulho. Acontecem brigas familiares que, por conta justamente do orgulho, do não aceitar o que o outro está dizendo, simplesmente a pessoa decide largar tudo. Porque o ressentimento, que é filhote do orgulho, fala mais alto. Então, a pessoa opta pela rua. Mas, seja qual for o gatilho que detonou a situação, sempre a causa primária é a fuga de si mesmo. E aqui a gente agora vai compartilhar duas histórias desse trabalho do Francisco de Assis. Havia um assistido, o nome dele era William. E o William era assíduo frequentador tanto da quentinha da sexta-feira à noite, quanto da ida ao trabalho do Francisco de Assis. Aqueles mais antigos lembram bem do William, né? E o William era uma pessoa inteligente, sensível, bom coração, ao mesmo tempo, extremamente orgulhoso e facilmente melindrável. Ele tinha família, essa família
o amava, ele amava a família, e eles estavam sempre prontos a recebê-lo. Mas ele não suportava a convivência por conta justamente dos seus melindres. E o William, ele foi mergulhando mais e mais no consumo do álcool, realmente escolheu de vez a rua. Ele saía, voltava, escolheu de vez a rua e ficou muitos anos na rua. Ele adorava as manhãs de sábado no Francisco de Assis. Também fazia questão de sexta-feira estar lá no ponto Drogas Mil, na praia, ali em frente. Ele sempre recebia quem tinha. E aos sábados, quase todo sábado, o William ia para o Francisco de Assis. E lá ele aproveitava muito aquela manhã e ele prestava atenção, porque o primeiro momento, lá nós temos o café da manhã, e eles vão receber todo o momento, né, da higiene pessoal. E nós vamos cantando nesse primeiro momento. Depois, nós temos um momento que tem um estudo sobre a doutrina. E ele participava, entendia bastante. Mas o William, ele não conseguia colocar em prática realmente o que ele ali aprendia, justamente porque o orgulho falava mais alto. Qualquer coisa que desagradava ele, vinha aquela arrogância e aquela prepotência, e então o William não conseguia. Ele fez até uma musiquinha singela lá para o Francisco. De vez em quando nós cantávamos a musiquinha com ele, ele ficava feliz, se emocionava. De vez em quando, no final do ano, quando a gente lembra, a gente ainda canta a musiquinha do William. E é ainda muito emocionante. Bem, o William, ele foi deteriorando a saúde, chegou a perceber, voltou a procurar a família, não retornou para casa, mas passou a visitá-los com frequência. E ali ele fez importantes resgates. Nesse resgate, o William acabou desencarnando e os seus familiares foram até o Francisco de Assis em agradecimento a tudo que o trabalho conseguiu por esse resgate dessa família. E foi também um momento muito emocionante. E nós temos uma segunda história, que é a história do Bruno. O Bruno, um rapaz jovem, com uma ótima aparência, que escolheu pela vida do álcool e das drogas. Muito excesso. E ele foi tendo a saúde afetada, muito afetada. Daqui a pouco, o Bruno já estava numa situação que, a olhos vistos, a saúde dele estava indo embora. Ele ficou muito abatido e quase desencarnou em mais de uma ocasião. A última delas, ele estava numa manhã de sábado lá no Francisco de Assis, e se não fosse o pronto atendimento da equipe médica do grupo, talvez ele ali tivesse desencarnado. Mas levaram o William para o hospital, e ali o William teve a desculpa. Eu estou com ele na cabeça. Ali o Bruno teve... Obrigada, gente. O Bruno ali, ele teve a ficha caída. Qual ficha que caiu? A ficha do alto amor. E, nesse momento, ele tomou uma outra decisão na vida dele. Ele decidiu se internar, se libertou dos vícios, conseguiu um emprego com pessoa que acompanhava aquela situação do Bruno há muito tempo. O Bruno conseguiu esse emprego. Claro que encontrou um lugar para morar, né? Já podia pagar um aluguel. Bruno encontrou também uma companheira, constituiu família, já tem filho. Até hoje, de vez em quando, o Bruno vai nos visitar lá no Francisco de Assis, porque ele manteve um carinho muito grande pelo grupo. E, por uma questão de sintonia, como estávamos preparando esse trabalho, no sábado passado, o Bruno apareceu lá. Até moto o Bruno já tem, né? E ele está ótimo, nunca mais voltou para as drogas.
ele vai nos visitar 1, 2 vezes por ano, e é um excelente exemplo para aqueles que lá estão, um incentivo, não é? E ele vai com todo carinho e é muito bem aceito lá. Então, cada um de nós vai ter sempre opção a fazer. Cada um de nós é responsável pela própria vida. Tentar colocar a responsabilidade ou corresponsabilidade para o outro não funciona muito bem, porque a vida é sua. Como é que o outro vai ser responsável? Né? Então, nós somos responsáveis pelas falhas e pelo nosso sucesso também. Então, vamos buscar, decidir pelo amor, pelo alto amor, pelo amor ao próximo. Vamos escolher fazer melhor por nós. Vamos decidir querer o melhor para nós. Assim, nós daremos o melhor para a vida, receberemos o melhor. Lutz Catherine também nos disse que a nossa felicidade é o resultado da maneira pela qual nós vivenciamos aquilo que somos, deixando claro que depende de cada um de nós. Joana de Ângeles, ela nos diz que o amor é a expressão mais vigorosa do Criador. Por que será que nós ainda temos tanto medo do amor? Por que fugimos do amor? Às vezes temos medo de amar, temos medo de sermos amados, medo de sofrer pelo amor. O sofrimento é não vivenciar o amor. Então, o convite é: vamos buscar o amor e vamos, então, ter um ótimo feriado. Obrigada a todos.